Olá, pessoal, de novo, juntinhos. Então, vamos lá. O gabarito que eu falei, tá? É sobre as funções oxigenadas, tá? No número 1, ele me fala, escreva fórmulas estruturais das cetonas, tá? Vamos lembrar que uma cetona, ela representa R, carbono, dupla O e o R. Lembrem que esse R não pode ser o hidrogênio, tá bem? Beleza, então vamos lá. Aqui nesse caso, ele já está me dando, né, a fórmula, o nomezinho eu tenho que fazer a estrutura dele. Como é que eu começo? Sempre vou olhar o final aqui, ó, hexão. Hexão vai me indicar quantos carbonos tem minha cadeia principal. Então, eu escrevo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logo, eu olho o número 2. O 2 quer dizer que no carbono 2 se encontra a carbonila, carbono dupla O, tá? E no carbono 4 tem o metil. Então, 4 metil, então 1, 2, 3, 4. Metil, hexam, né? 6 carbonos, 2 ona, ok? Vamos para a letra B. A letra B diz o seguinte, hexam 2 ona. Nesse caso, pessoal, eles não tem uma ramificação, então bem mais fácil. Hexam, né? Heptam tem 7 carbonos, né? Então eu escrevi 7 carbonos. E no carbono 2 tem a dupla O. Perfeito. Pronto. Pois, letra C, o ciclobutanona. O ciclo a gente sabe que é fechado, né? Então vai ser um quadradinho. Butanona, eu sei que vai ter uma dupla O. Pessoal, essa dupla O pode estar nesse carbono, nesse carbono, nesse carbono, nesse carbono. Não tem uma posição certa, porque sempre vai... O carbono que eu colocar a dupla vai ser meu carbono, no caso 2, né? Ou 1, 2, tá? Então, ela vai ser em qualquer posição que eu colocar, vai dar na mesma, tá bem? Letra D. Diz o seguinte, 3,3 dimetilhexam 2 ona. Tá, eu escrevo primeiramente 6 carbonos, porque é desse hex. No carbono 2 tem uma dupla O. E no carbono 3 tenho 2 metis, né? Por isso dimetil. Metil e metil. Completo com hidrogênios, tá pronto. A letra E. 4 etil, 2 metil, hexam, 3 ona. Na lista, ela não tinha a posição da dupla, então, por favor, acrescentem o 3, tá? Então, eu escrevo hexam, né? 6 carbonos. Aí, coloco no carbono 3 tem uma dupla O. No carbono 2 tem um grupamento metil. E no carbono 4 tem um grupamento etil. Certo? Esse exercício número 1. Vamos para o número 2. Só um momentinho aqui, que ele travou. Exercício 2. Diz o seguinte. Ele quer, eu não tenho aqui o enunciado, mas ele quer que eu explique por que o 2-propanona é igual a escrever propanona apenas. Aí eu expliquei, tá? No carbono 2, percebam aqui, ó, 1, 2, 3, é a propanona. Esse dupla O, ele vai estar nesse carbono, não tem como estar no carbono 1 nem nessa outra ponta. Se ele ficar nessa ponta aqui, ele vai deixar de ser cetona, tá? Por que esse carbono dupla O, qual a característica? As cetonas devem estar no meio de 2 carbonos, né? Senão não são cetonas. Então, não tem como escrever. Então, a única posição da propanona nessa posição aqui. Então, por isso, não preciso colocar o 2-propanona. Certo? Logo, número 3. Diz assim, dê o nome das cetonas. Ele me apresenta a fórmula estrutural e eu tenho que colocar o nome dela. Eu já coloquei aqui bonitinho, tá? Sempre começo mais perto da dupla O, tá? Nesse caso, dá a mesma coisa. Se começar aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, a posição é a mesma. Eu iniciei por aqui, né?
1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu tenho 5 carbonos, pente, ligações simples entre os carbonos AN, posição da dupla O, está no carbono 3, terminação ONA. No outro caso, tenho 8 carbonos, aí nesse caso, pessoal, eles começam a contar a partir daqui. 1, 2, 3, 4, e aí vai, até o 8. Então, no carbono 2 tem a dupla O. Aí eu conto octam, né? Octam, oct, que tem 8 carbonos, ligações simples, 2, a posição da dupla O, terminação ONA, certo? Letra C, ela tem 4 carbonos, tá? Aqui eu tenho um grupamento metil, então tem uma ramificação. Então, quando aparece ramificação, primeiro eu preciso colocar a posição da ramificação, o nome da ramificação e depois contar 1, 2, 3, 4. But, né? 4 carbonos, ligações simples entre eles. E no 2 tem a dupla O, ONA, tá? Ela é um pouquinho mais chatinha, certo? Então, vamos para a próxima. Exercício 4. No exercício 4, pessoal, o que ele vai me dizer? Exercício 4, eu tenho o seguinte. Ele me fala do ácido butírico, tá? Mas esse ácido butírico é uma outra nomeação que se tem, mas não oficial, dos ácidos carboxílicos. Então, o ácido butírico nada mais do que ácido butanoico, tá? O que eu faço? Ele quer o nome oficial e ele quer a fórmula dele. Então, é só colocar, começar a contar 1, 2, 3, 4 e na ponta dupla O, OH. Lembrando que os ácidos carboxílicos são R, carbono, dupla O, OH, tá? Lembrem disso, sempre na ponta, O, OH. Aí eu tenho 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, dupla OH, completo com hidrogênios. Fácil, fácil. No 5, ele me dá uma lista de opções, de funções, né? E ele quer saber quais pertencem somente às cetonas. Então, seria o 1, né? Percebam que tem uma dupla O, aqui tem um R e um R. Lembram a fórmula geral deles? Isso pertence a uma cetona. Isso aqui tem carbono, um CH3 e traga CH3 e uma dupla O, tá? Ela também, ó, esse é o R e outro R, ele pertence às cetonas. Esse é o composto 3. E o composto 4, eu tenho a carbono dupla O, um R e um R, sendo aromáticos também, não tem problema nenhum, forma cetonas, tá? Então, a questão alternativa, letra A, tá? Número 6, diz o seguinte, escreva as fórmulas estruturais e moleculares dos ácidos carboxílicos, tá? Aí eu tenho a fórmula molecular do ácido propanoico, prop, 3 carbonos, dupla OH, fórmula estrutural, fórmula molecular. Ácido butanoico, 4 carbonos, né? A fórmula estrutural e essa fórmula molecular, C4H8O2. Ácido pentanoico, 5 carbonos, C5H10O2. Letra C, ácido hexanoico, 6 carbonos, H2O2. Depois, temos o ácido decanoico, que tem 10 carbonos, 20 hidrogênios, 2 oxigênios. Ácido 2-etilpentanoico. Tá? A partir do 10, pessoal, vocês já comecem a colocar na fórmula de linhas para economizar tempo, porque senão fica muito grande, né? E a gente vai lembrando que aqui tem 3 carbonos, aqui tem 3 hidrogênios, aqui tem 2, 2, 2, e assim vai indo. A gente vai contando a quantidade, sempre iniciando com carbono e hidrogênio, depois oxigênio, tá bem? Na letra F, ácido 2-etilpentanoico, tá? Aí eu escrevo primeiramente pente, 1, 2, 3, 4, 5. Lembrem que esse é sempre o carbono 1, tá, pessoal? Aí no carbono 2 tem o etil e pronto, terminou. Aí faço a fórmula
molecular dele, né? Contando quantos carbonos tem na estrutura. Letra G, ácido 3-etil, 2-metil-hexanoico. De novo, começa a contar a partir daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Porque é hexa. No carbono 2 tem um metil e no carbono 3 tem um etil. Pronto. E aí a fórmula estrutural. O H, ácido 2,2 dimetilbutanoico. 1, 2, 3, 4. No carbono 2 tem um metil, no carbono 2 também tem outro metil. E aqui a fórmula geral. Ok? Tranquilo, né? Depois, vamos andando. No exercício 7, ele queria saber... No exercício 7, ele me dá o ácido ftálico, tá? Ele quer saber a qual função ele pertence. Pertence aos dos ácidos carboxílicos. Por quê? Ó, percebam que aqui tem dupla O, OH, dupla O, OH. Então, faz parte dos ácidos carboxílicos. Ele quer saber se é saturado ou insaturado. Tem insaturações, né? Tem duplas ligações, então ele é considerado insaturado. E quer saber se ele é alifático ou aromático. Ele é aromático, né? Tem uma tendência maior dos aromáticos. Então, aromático. Ou misto também, já que tem uma cadeia aberta. Mas eu prefiro dizer que é aromático, ok? No exercício 8, ele quer saber a função e o nome, tá? Aí ele me demonstra essa estrutura. Pessoal, essa estrutura é a mesma coisa que essa. Então, se vocês podem olhar, ele tem um carbono só. É um ácido carboxílico. Então, a função é ácido carboxílico, ele se chama ácido metanoico. Então, é a alternativa E. No 9, ele pede o nome dos ácidos 2 e 3. Então, o ácido 2, ele é um ácido etanoico, porque tem 2 carbonos. E no 3, ele é o ácido metanoico também, porque tem apenas um carbono. Tá? E no 10, ele quer que vocês marquem a alternativa do ácido hexadecanoico. Na verdade, são 16 carbonos, tá? Aí eu representei os 16 carbonos, tá? Aí contei quantos hidrogênios tinha, então C16, H32, O2. Alternativa D. Então, pessoal, era isso por hoje. Eu espero ter ajudado, ok? Beijão, até mais!